Graças e paz, queridos, da parte do nosso Deus. Nós queremos desejar a cada um de vocês que a graça do Senhor possa os conduzi-los, que nesse dia nós possamos aprender mais na palavra de Deus. Nós estamos hoje com a nossa última parte da lição de número 8, falando a respeito da herança da igreja. Nós vamos estar retratando aí o ponto final a respeito da tragédia ocorrida ali, quando Estevão esteve falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Curva a tua cabeça, vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor que nos conduza e que nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, muito obrigado por esse dia. Graças te damos por cada um dos alunos, continua sustentando, abençoando poderosamente. Abençoa os enfermos, toma nas tuas mãos, visita cada um com a tua graça, com o teu poder, visita os hospitais, visita os prontos-socorro. Ó Deus, que tu possa derramar graça sobre o nosso país, que esta mensagem possa chegar, Pai, àqueles que precisam, necessitam, Pai, de uma palavra de mudança, de transformação para as suas vidas. Nós te louvamos e entregamos nas tuas mãos esse estudo, em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos então finalizando a nossa aula hoje, e na aula anterior, que foi a parte 1 da nossa lição, de número 8, nós falamos a respeito da necessidade que o povo de Deus deve ter, ou a disposição de ter a mudança dentro do seu contexto em que vive, no tempo, na geração que se encontra. Isso é uma mudança necessária porque Estevão, ele colocou justamente isso. Ele fez um retrato, ele desenhou desde o tempo de Moisés, que desde o princípio, quando Deus estabeleceu que o povo deveria sair da terra dos egípcios, o povo caminhou de forma torta durante o deserto. Moisés, Josué trabalharam nesse sentido para que eles se voltassem para as coisas de Deus. Durante o tempo dos juízes, também a mesma situação, volta e meia, foi o período mais crítico do povo de Israel. Diante das lutas, das dificuldades, o povo entrava e saía da presença de Deus, ainda no tempo dos reis, depois até o momento em que o povo foi exilado. O retorno do exílio lhe custou mudanças muito fortes, que impactou a sua nacionalidade, a sua identidade como povo de Deus. Então chega Jesus Cristo, com a sua educação cristã, um novo formato, e o cristianismo agora marca a entrada do reino de Deus, e cabe a cada um dos seus, cada um daqueles que pregam ou que dizem defender o evangelho, a levar até as pessoas esse tipo de mudança. Mudança essas que vão precisar serem bem radicais. Porque quando Estevão está ali diante daquele sacerdote, daquele povo, ele começa a falar a respeito de que Deus não estava habitando no meio de um templo entre quatro paredes, que Deus habitava nos corações dos homens. E isso parece ser ofensivo na vida daquelas pessoas, porque estavam preocupados muito mais com a sua própria glória e não com a glória de Deus. Então a gente observa que a verdadeira adoração que era requerida desde o tempo dos nossos pais adâmicos não estava sendo vivenciada da forma essencial da adoração. Jesus Cristo, quando ele quebra esse rito cultural entre o povo judeu e o povo samaritano, no encontro de João capítulo 4 com a mulher samaritana, ele explica para ela que Deus se importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Em verdade. Também ele diz que não é nesse tempo e nem naquele outro, porque Deus ele encontra-se em todos os lugares onde tem um coração adorador. Então essa adoração qual é? Primeiro, a gente costuma dizer que a adoração está atrelada ao louvor. O louvor é uma das partes da adoração. E a adoração começa primeiro com a submissão, ou seja, a obediência. Foi por essa razão que os nossos pais adâmicos foram conduzidos a uma vida de preço alto, porque eles deixaram de obedecer o nosso Senhor ali no Jardim do Éden, então eles perderam a verdadeira adoração. E hoje, como cristão, a nossa adoração a Deus, ela não se restringe apenas a um discurso. Nós precisamos nos comprometer com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Verbo. E o Verbo que se fez carne,
o verbo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obedecer a palavra. Nós precisamos obedecer os princípios da palavra. Nós também podemos afirmar que essa adoração precisa vir acompanhada de perdão. O primeiro ato de Deus para que nos reconduzisse à reconciliação e ao reconhecimento como filho, necessitou do perdão, mas o perdão foi necessário somente através do sangue vertido na cruz. Então existe um preço a ser pago quando nós queremos nos reconciliar com esse Deus. Primeiro porque a oração, no capítulo 6 de Mateus, vai nos ensinar que o Senhor vai nos perdoar se nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então a adoração ela vem de obediência à palavra, vem de perdão, vem de reconciliação, vem de uma recondução a uma vida que realmente reconhece Deus como todo soberano. E por último, também não menos importante, é o louvor, em que nós vamos extravagar, vai dizer assim para Deus: somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Então Estevão, ele coloca o dedo na ferida daquele sacerdote, daquelas pessoas. Ele vai num ponto crucial, porque Jesus Cristo, ele mesmo, por diversas vezes no seu discurso, ele falava que os escribas e fariseus eram pessoas hipócritas. Adoravam a Deus com seus lábios, mas os seus corações estavam como sepulcro caiado. Então Estevão, ele mais uma vez traz essa mensagem cristocêntrica, uma mensagem que vai apontar para um Deus que é presente em todos os momentos e está observando tudo o que nós fazemos. Então, para nós darmos a continuidade, vou ler apenas o versículo 48 e o 50 de Atos capítulo 7, que diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então é impossível que nós consigamos criar uma casa para Deus. Deus quer habitar naquilo que Ele fez, porque Ele fez. E aonde que Ele vai habitar? No nosso coração. O nosso coração precisa estar voltado para Ele. Então o discurso de Estevão foi para atacar a hipocrisia das pessoas que diziam amar a Deus, que diziam ser cristão, ou que dizia ser verdadeiramente filho de Abraão, A gente lembra lá do discurso de Jesus Cristo, sermão de Jesus, capítulo 6 de João, em que esse sermão levou as pessoas a se afastarem-se dele, e no finalzinho ele chega, no versículo 67 ou 69, ele chega e diz: e vós também não quereis ir? E Pedro dá aquela resposta, que deveria ser a resposta de todos nós hoje, com o coração constrangido. Para onde nós iremos se tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Aqueles que estão no mundo têm para onde ir. Ir para a presença de Deus. E nós, se sairmos dessa presença, para onde nós vamos? Então Pedro responde com a certeza de que não existia outro caminho, não existia outro lugar para ele ir, a não ser permanecer com o Senhor Jesus Cristo. Vou estar lendo aqui na revista para os irmãos, aqui é o ponto C, que diz assim sobre o tabernáculo no deserto: quando os hebreus saíram do Egito, deixaram para trás templos e santuários da religião egípcia. Pela maneira como o povo de Deus sucumbiu à idolatria, vez após vez seduzido pela religião pagã, parece que o povo foi profundamente afetado pela cultura religiosa do Egito. A tenda de adoração, o tabernáculo, tornou-se um dos sinais visíveis e importantes da presença divina. Este povo nômade precisava de um Deus que não se confinasse a um edifício. Quando Estevão afirmou que não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, ele parecia confirmar as palavras de Isaías 66, verso 1. Deus não pode ser contido dentro de uma estrutura humana. Então, o cristianismo, ele marca esse momento de ruptura com a religiosidade. Mas observamos nos dias de agora, no pleno século XXI, como que a igreja, e a igreja que eu falo, eu não estou falando de denominação em si, estou falando
de nós, pessoas que nos dizemos sermos cristãos, está flertando com relativismo. Porque nós observamos que nós, muitas das vezes, talvez não estejamos tão dispostos a defender o Evangelho como defendia homens como Estevão. Porque talvez podemos estar não acreditando que realmente estamos fazendo a coisa certa. A missão que Jesus Cristo deixou de pregar o Evangelho a toda criatura, Mateus capítulo 28, verso 20, é a missão da igreja, é uma missão nazarena, é uma missão que iniciou com Cristo como exemplo. Por isso que o Evangelho chegou até nós. E Estevão se predispôs a fazer isso, apagando um preço com a sua própria vida. Então hoje nós vemos o flerte com relativismo, porque cada um tem o seu próprio pensamento. Ninguém hoje quer defender os princípios bíblicos, porque cada um pensa do jeito que quer e quer falar do jeito que acha. Porque hoje nós podemos ver que se nós não defendemos esses princípios bíblicos, nós estamos fazendo aquilo que Estevão estava combatendo. Se eu tenho meus próprios pensamentos e os exponho, e não reconsidero o que a Bíblia diz, eu estou confinando Deus. Entre aspas, né? Porque Deus não pode ser confinado. Mas eu estou dizendo assim, Deus fica aí no seu lugar. Aqui quem resolve sou eu. Em pleno século XXI, nós estamos vendo aí as redes sociais cheias de informações de tudo quanto é tipo, cada um dando suas opiniões, e cada um falando do jeito que quer. E a Bíblia não é mais nenhum merecedor de destaque para as pessoas. E eu não estou falando dos ímpios, estou falando de nós que somos cristãos. Quantos de nós talvez estamos dando a importância àquilo que está escrito? E muitas das vezes nós preferimos dizer que nós não compreendemos o que está escrito. Mas por que não compreendemos? Porque nos falta às vezes o estudo sistemático. Quantas pessoas estão dando a importância à escola bíblica dominical? Principalmente nesse período de pandemia. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem buscar a palavra de Deus. Enquanto isso, dão a desculpa de que não compreendem a mensagem de Deus, e fica mais fácil pegar as mensagens prontas na internet, fica mais fácil pegar aquelas frases de efeito no Facebook, ou aqueles jargões que já estão prontos, sendo distribuído, compartilhado a milhões de curtidas por tudo quanto é lado. Mas eu não quero ver o que está escrito na palavra de Deus, o que ela diz a respeito disso. Então isso é relativismo. Isso é cada um sendo pastor de si mesmo. Cada um sendo submisso à sua própria vontade. E nisso daí a gente já observa que nós perdemos a verdadeira adoração. Porque a submissão é estar submisso à palavra de Deus. A adoração inicia com a submissão à palavra de Deus. E se nisso nós estamos realizando, estamos errando. É necessário eu e você olharmos para dentro de nós mesmo e verificar que nós estamos errando. Não podemos ser hipócritas, assim como foram os fariseus, que muitas das vezes eu e você gostamos de olhar para a Bíblia e apontar. Mas Jesus Cristo, ele lembra, em uma das suas colocações, suas parábolas, do publicano, que de uma forma humilde orava a Deus, pedindo, clamando por misericórdia. E talvez seja justamente isso que eu estou precisando nesta manhã, seja justamente isso que você está precisando nesta manhã. De nós nos voltarmos para Deus com um coração sincero, clamando por misericórdia, porque nós não estamos o adorando verdadeiramente em espírito e em verdade, porque nós estamos cheios do nosso erro. Estevão escolhe pregar o evangelho puro e genuíno, pregar o evangelho cristocêntrico, falando do Cristo ressurreto, daquele que é Salvador. Muitos querem, todo mundo hoje está falando de ser evangélico, de ser um cristão, mas estão vivendo uma vida em que só conhece o Deus que ama, o Deus que realmente tem misericórdia, mas esquece que Deus é Deus de justiça e zela pelas virtudes essenciais da sua própria natureza e o que o torna santo. E requer que aqueles que se aproximem dele sejam santificados. E isso depende de viver uma vida de obediência a Jesus Cristo.
É pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos transformados. Aí um pouco adiante nós temos o ponto 3, já finalizando. A resposta histórica é: mata o mensageiro. Resolveram matar Estevão. As implicações do comentário de Estevão são tremendas. Se posta em prática, as portas do Evangelho, se abririam até os confins da terra. Mas devido a tal heresia, homens e mulheres teriam que morrer às milhares nos anos seguintes. Estevão deixou claro que a perseguição não começou na sua geração. Então Estevão, ele não foi o primeiro mártir. Como já foi colocado aqui, vários outros já tinham passado por essa mesma situação, tentando levar o povo de Israel a um concerto com Deus. Razão pela qual eles amargaram um longo período em um cativeiro, um longo período em exílio, até o retorno de Jesus Cristo, quando ainda estavam debaixo da escravidão, debaixo do domínio do povo romano. E nós, como Igreja do Senhor, agora, no tempo da graça, o domínio que nós podemos estar agora pode ser o pecado, a escravidão do pecado. E Estevão, ele busca, através dessa mensagem, nos alertar que se nós não andarmos conforme diz a palavra de Deus, nós vamos viver o mesmo tempo que o povo de Israel viveu. E nós vamos observar que aqueles sacerdotes ficaram furiosos com a sua mensagem. O povo ficou furioso com a mensagem dele porque tocava na ferida e que doía muito. Porque eles precisavam de mudança, mas não queriam ter mudança. Então, resolve matar Estevão. E hoje nós colocando, dentro do contexto do século XXI, na igreja brasileira, nós vamos observar que matam os mensageiros. Talvez eu e você podemos sermos vítima dessa morte. Mas agora nós não falamos mais daquela morte das arenas, em que soltavam os leões, que apedrejavam em praça pública, que chibatavam os seus opressores ali em praça pública. Não estamos falando disso. Estamos falando agora da morte, no sentido simbólico das coisas, porque quando nós resolvemos, ou quando nós nos dispomos a falar da palavra de Deus, ou falarmos dos princípios da palavra de Deus, em contratempo, contrapondo aquilo que a mídia está dizendo, aquilo que as pessoas estão falando, muitas das vezes nós vamos ter o menosprezo, seremos desprezados pelos nossos parentes, seremos deixados pelos nossos amigos, daqueles que se dizem os nossos amigos, seremos chamados de chato, crente Bíblia e outros nomes mais. As pessoas não vão curtir os nossos vídeos, isso para mim até é de menos, porque curtir fica entre nós. As pessoas não vão compartilhar os nossos vídeos, porque compartilhar uma mensagem como essa vai ofender os seus amigos e eles também serão alvo de uma crítica de que esse tempo de falar de Bíblia, da palavra de Deus, acabou. Será que nós não estamos vivendo isso? Mata o mensageiro. Se eu não passar essa mensagem à frente, eu estou matando o mensageiro. Porque como ouvirão se não tem quem pregue? Como a mensagem vai chegar até os confins da terra se não tem quem leve? Hoje, em tempo de modernidade e tecnologia, nós necessariamente não necessitamos de sairmos às ruas batendo em porta para levarmos esse evangelho. Talvez eu e você vivemos um tempo em que, às 3 horas da tarde do domingo, nós saímos com os panfletos nas mãos para distribuir para as pessoas que se encontravam nas calçadas, nas ruas, convidando para o culto de logo mais. Hoje, isso é uma coisa quase que impossível. A tecnologia, a modernidade também trouxe medo, e as pessoas hoje constroem casas com muros altíssimos, portões que não dão acesso à privacidade e nem os olhares dentro dos seus quintais. Com isso, nos fecharam as portas na entrega desses panfletos. Também combatemos, enquanto isso, os jogos de futebol, os campeonatos que iniciam às 4 horas da tarde, e as pessoas estão dentro dos seus quintais, no seu churrasquinho, e não querem ser incomodados. Mas a mensagem de Deus ela pode chegar através dos vídeos,
nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, através do WhatsApp. Se nós temos como dificuldade bater no portão das pessoas para convidar para o culto de domingo, nós temos muita facilidade em levar essa mensagem adiante, enviando um vídeo com uma mensagem cristocêntrica de verdade. Porque somente falando de Jesus Cristo ressurreto é que as pessoas vão serem salvas. Hoje é muito mais fácil as pessoas compartilhar e passar para frente vídeos que vai falar dos escândalos do evangelho. Isso bomba na internet. É muito mais fácil hoje encontrar as curtidas nas fofocas daqueles que escandalizam a palavra de Deus. Isso vai muito rápido. Mas a mensagem que cura, que transforma, que liberta, que salva, que leva o homem para a vida eterna, fica restrito, fica confinado há pouco tempo diante das pessoas. Para a gente estar finalizando então aqui, o texto vai dizer assim: não estamos isentos. Para seguir a Cristo na nossa geração, precisamos fazer mudanças radicais e romper com as tradições e cultura, como tem sido requerido às outras gerações. A pergunta, porém, é: estaremos dispostos a pagar o preço? Você está disposto a pagar esse preço? Nós estamos dispostos a pagar esse preço? Como eu já falei aqui antes, não é a arena que está nos aguardando, pelo menos aqui no nosso país. Não são os leões famintos que vão nos tragar. A nossa luta hoje é outra. Nós estamos num tempo moderno. A palavra de Deus, ela continua do mesmo modo. Ela não acaba. Ela não deixa de surtir os seus efeitos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te aguardo no próximo domingo, na nossa aula virtual Google Meet, às 10h30 da manhã. E que Deus possa derramar graça sem medida sobre o seu coração. Que você possa refletir sobre isso, sobre a importância de você ser a igreja que herdou dos santos, dos discípulos, dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo, uma grande missão de levar a mensagem de Deus a toda criatura. Pode ser na sua Judéia, na sua Samaria, ou se você tem chamado próprio, vocacionado para ser missionário até os confins da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai, obrigado, Pai. Mais uma vez, nós te exaltamos, te agradecemos. Se conosco e nos ajuda nesta hora. Completa em nós a tua graça, o teu poder. Que o Senhor possa visitar ainda, Pai, a nossa mente, nosso coração e nos sondar segundo as tuas misericórdias, para que nós venhamos, meu Pai amado, nos colocarmos de pé, pronto, meu Deus, para poder levar o teu evangelho, pregar a tua palavra. Se conosco, meu Pai amado, e se com o teu povo. Abençoa cada um dos alunos, toma mais uma vez os enfermos nas tuas mãos e libera a cura, Pai, a transformação da alma principalmente, e salva a vida nesta data. Que esta mensagem possa chegar até os confins da terra, seja por qualquer outra rede, que esta mensagem possa levar vida e vida com transformação, vida com abundância. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.